Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como a Fabrícia falou, quem esqueceu de desligar o celular, por favor, desligue. Procurar não conversar com o companheiro de lado, procurar manter o pensamento em vibrações elevadas, para que possamos receber aquilo que aqui viemos buscar. Então pedimos a todos nesse momento que procure esvaziar as suas mentes, sentar de forma bem confortável nas cadeiras e desta forma procurar elevar o seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que nos envolva a todos em seus fluidos benéficos e salutares. Rogamos a Ti, Divino Mestre, que derrame sobre cada um de nós aquilo que realmente necessitamos. Que envia, Senhor, o seu especialista para cada necessidade. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por tanta bondade para conosco. Rogamos a Ti, Senhor, que possamos ser instrumentos do Seu trabalho. Que possamos ser, Jesus, os Seus irmãos necessitados aqui, mas que possamos conseguir nos esforçar para cada dia mais seguir os Seus passos. Divino Mestre, agradecemos a Sua presença entre nós. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por todos os bens que nos deste. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Fortaleça, Senhor Jesus, os laços que nos unem. Que possamos levantar a voz, Senhor Jesus, apenas para Te louvar. E que nossas mãos sejam sempre instrumentos de semear. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que está entre nós. E com a firme confiança de que se encontra aqui neste momento, damos início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 7 do Evangelho, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por item os bens-aventurados, os que são brandos pacíficos. E nós vamos falar dos itens de 1 a 7, que é injúrias e violência, afabilidade, doçura e a paciência. Injúria significa calúnia, insulto, desrespeito e algumas coisas mais. Este capítulo faz parte das bem-aventuranças declamados por Jesus no Sermão da Montanha. Gandhi, a grande alma da Índia, que não era cristão e que acabou com uma guerra sem armas. Ele afirma que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Porque o Sermão da Montanha traz todos os ensinamentos de que nós necessitamos. Quando nós, a humanidade, se unir com base nos ensinamentos do Sermão da Montanha deixado para nós, todos os problemas da humanidade inteira serão resolvidos. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor, se aplicados, vai sanar todos os males da humanidade. O Sermão da Montanha é a mais bela sonata de amor que já existiu. Jesus nos diz, o que Jesus nos diz quando Ele fala que os mansos, os brandos, os pacíficos,
os que têm paciência, os que são amáveis e dóceis, herdarão a terra. O que ele quer dizer com isso? Se nós já pertencemos à terra, se nós já estamos aqui, Jesus faz referência à terra regenerada, que só os espíritos mansos, pacíficos, brandos herdarão a terra como um mundo de regeneração. A doutrina espírita vem nos afirmar que vivemos num mundo de prova e expiação. Já de algum tempo, hoje nós estamos em transição para um mundo de regeneração. E a doutrina também nos diz que se opera neste momento a grande transição planetária anunciada por todas as escrituras sagradas e confirmadas pelo Espiritismo. Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco Pereira, no livro Transição Planetária, diz: sendo assim, vivemos num mundo em que a violência, a injúria, o desrespeito predomina, porque trazemos gravados na nossa memória, na nossa consciência, os hábitos de que trazemos de outras encarnações, de encarnações anteriores, onde a força física predominava. E quem podia mais, era mais respeitado. Onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, já dizia o velho ditado. O germe da violência está diretamente ligada com o estado moral de cada espírito e com seu grau de evolução. A violência denota a inferioridade, enquanto a calma, a serenidade, a doçura, a paciência denota a superioridade moral do espírito. É muito fácil perceber a nossa condição. Basta analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. A gente ouve muitas pessoas comentarem que gostaria de fazer regressão para saber quem foi. Basta analisar quem somos. Nós somos uma cópia melhorada das antigas encarnações. Se ainda não levamos desaforo para casa, e ainda achamos vantagem, contamos para todos, eu não levo desaforo para casa, como se fosse uma coisa muito positiva. Se ainda somos favoráveis à pena de morte, se acreditamos que o ser humano não tem recuperação, é demonstração do nosso atraso espiritual. Pois os espíritos que habitam a Terra ainda não são perfeitos, mas são perfectíveis. Todos nós, sem exceção, nos tornaremos espíritos melhores. Todos nós, sem exceção, chegaremos um dia ao estado de espíritos puros. Basta seguir as leis, basta não infringir as leis de Jesus e de Deus. Por isso os espíritos superiores nos falam que as deformações, as enfermidades de todas as ordens que trazemos hoje não são heranças genéticas, e sim acerto de conta
com a nossa própria consciência e com as leis de Deus, leis universais. A necessidade de passarmos pelas dificuldades com paciência, com tolerância, com resignação, é necessário para que possamos progredir. A paciência é uma forma de caridade. Aquele parente, aquele familiar, aquele companheiro de trabalho que nós achamos tão difícil a convivência, são colocados no nosso caminho para que nós possamos exercitar a paciência e como instrumento de progresso. E nós já paramos para pensar quão difícil nós somos para aqueles aos quais nós convivemos? Que nós só percebemos como são difíceis os demais. As pessoas que já conquistaram o hábito de tratar a todos com paciência, afabilidade e doçura, desde que esse tratamento seja sincero, já estão colocando em prática a lei de Jesus. Possuidores do livre-arbítrio, somos senhores do nosso destino. Não existe determinismo e nem fatalidade. O que existe é a colheita daquilo que plantamos. Tudo que estamos colhendo hoje é porque plantamos ontem. Se a plantação não é da vida atual, com certeza plantamos em encarnações anteriores. Não estão satisfeitos com a colheita? Troque as sementes. Selecione as sementes. Ninguém faz a colheita do outro. Só realizamos a nossa própria colheita. E ninguém planta abacaxi e colhe maçãs. Se plantamos abacaxi, é abacaxi que nós iremos colher. Flecha lançada não volta atrás. Palavra proferida não volta atrás. Por isso precisamos nos vigiar sempre, como Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. Ninguém veio predestinado para faltar, para fracassar, para desrespeitar as leis. Todos nós, sem exceção, viemos preparados para sairmos daqui vitoriosos. Se fracassamos, é porque não nos esforçamos o bastante para vencer as nossas más tendências e más inclinações. Jesus nos disse: conhece a ti mesmo. Só nos conhecendo seremos capazes de vencer a nós mesmos. A maior de todas as lutas é a nossa luta íntima. À medida que somos honestos conosco mesmo, reconhecendo as nossas más inclinações, poderíamos lutar para vencê-las. Mas, se nós achamos que sempre temos razão, se nós continuamos ainda responsabilizando o outro pelos nossos equívocos, por que nós iremos mudar o nosso comportamento se acreditamos que estamos sempre certos? E dessa forma, corremos o risco de não herdar a terra transformada, pois só herdará a terra regenerada aqueles que acompanharem a sua evolução. Precisamos nos tornar mansos e pacíficos, porque se continuar pensando, acreditando que sempre estamos com a razão, que sempre estamos certos, que sabemos tudo, vamos mudar por quê? Vamos buscar o conhecimento para quê? Quando pensamos assim, não trabalhamos a nossa evolução. Então, reencarnaremos em mundos mais atrasados. Mundos em seu início de prova e expiação. Basta nós imaginarmos a Terra em que nós, há mais ou menos 300 anos, ou menos,
aonde não havia remédios, vacinas, internet, telefone, né? Aonde para nós mulheres, que foi uma das melhores invenções, a máquina de lavar. Se nós não tivéssemos a máquina de lavar, a geladeira. Vocês que são mais jovens, não têm nem ideia do que é isso. Imagina nós indo para o mundo nessas condições e deixarmos tudo aquilo que nos traz conforto hoje. Nós já tivemos no mundo que estava nessa condição da Terra e viemos para a Terra ainda em estado muito atrasados. Será que nós queremos repetir a dose? Vamos analisar tudo isso. Mas Jesus nos deixou a receita para nós passarmos, alcançarmos a terra regenerada. É só seguir. Disse Jesus: bem-aventurados mansos, que são os tranquilos, os calmos, os meigos, os dóceis, os gentis, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, amigos da paz, sereno, tranquilo, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por essa consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma excelente tarde.